Fala pessoal, seja bem-vindo. Você está no canal Cultura Nostálgica. Desde o início da humanidade, guerras e conflitos acontecem por todo o mundo. Algumas menores entre dois países ou até pequenas regiões, e outras maiores, com proporções mundiais, como a Primeira e a Segunda Guerra Mundial. Essas guerras sempre levaram vidas, e quanto mais a tecnologia avança, mais mortal ela se torna. Pensando nisso, hoje vamos falar sobre a Guerra de Israel, um conflito que envolve questões políticas, religiosas, territoriais e históricas. Mas afinal, o que está acontecendo na região? Quais são as causas e as consequências dessa guerra? E qual é a posição do Brasil e da comunidade internacional sobre o assunto? Vamos descobrir? Mas antes, para não perder o costume, eu quero pedir o seu like. É de graça, não dá trabalho e vai ajudar bastante este humilde canal que vos fala. Se ao final do vídeo você curtir e achar que a gente merece, se inscreva no canal. É só apertar o botão vermelho aqui embaixo, ao lado da foto. Aproveite e já ativa o sininho, assim você vai receber uma notificação sempre que tiver vídeo novo. A Guerra de Israel é, na verdade, um conjunto de guerras e confrontos entre Israel e seus vizinhos árabes, em especial os palestinos, que reivindicam o direito de ter um Estado próprio e independente na região. A origem do conflito remonta do final do século XIX, quando surgiu o movimento sionista, que defendia a criação de um Estado judeu na Palestina, onde a maior parte da população é muçulmana. Na época, a Palestina era dominada pelo Império Otomano. Com o apoio da Grã-Bretanha, que controlava a região após a Primeira Guerra Mundial, os judeus começaram a imigrar para a Palestina, gerando tensões com os árabes que já viviam lá. Em 1947, a ONU propôs um plano de partilha da Palestina em dois estados, um judeu e um árabe, com Jerusalém sob controle internacional. Os judeus aceitaram o plano, mas os árabes o rejeitaram. Em 1948, os judeus declararam a independência de Israel, provocando a Primeira Guerra Árabe-Israelense, que terminou com a vitória de Israel e a ocupação de mais territórios do que o previsto pelo plano da ONU. Desde então, Israel travou outras guerras com os países árabes, como a Guerra dos 6 Dias, em 1967, a Guerra do Yom Kippur, em 1973, e a Guerra do Líbano, em 1982, além de enfrentar várias revoltas e ataques dos palestinos que formaram grupos armados, como a OLP, Organização para a Libertação da Palestina, e o Hamas, Movimento de Resistência Islâmica. Em 1979, Israel firmou acordos de paz com o Egito e em 1947 com a Jordânia, mas a tensão entre eles ainda era crescente. Um dos principais obstáculos para a paz é o status de Jerusalém, considerada sagrada por judeus, cristãos e muçulmanos. Israel considera Jerusalém sua capital indivisível, mas os palestinos reivindicam a parte oriental da cidade como a capital do seu futuro Estado. A comunidade internacional não reconhece a soberania de Israel sobre a cidade e considera ilegal a construção de assentamentos judaicos nos territórios ocupados por Israel em 1967, incluindo Jerusalém Oriental. Outro ponto de conflito é a situação dos refugiados palestinos, que foram expulsos ou fugiram de suas casas durante as guerras e vivem em campos, na Cisjordânia, na faixa de Gaza e em países vizinhos. Os palestinos exigem o direito de retorno desses refugiados, mas Israel teme que isso ameace sua identidade e segurança como Estado judeu. A Guerra de Israel também tem influência de outros países e organizações que apoiam ou se opõem a um dos lados do conflito. Por exemplo, os Estados Unidos são o principal aliado de Israel, fornecendo ajuda militar e diplomática. Por outro lado, o Irã é um dos principais inimigos de Israel, apoiando grupos como o Hamas e o Hezbollah, que lutam contra Israel. A ONU, a União Europeia, a Liga Árabe e outros atores internacionais também tentam medir o conflito e buscar uma solução pacífica.
O Brasil reconhece a Palestina como Estado desde 2010 e tem uma posição de apoio à solução de 2 estados, baseada nas fronteiras de 1967, com Jerusalém como capital compartilhada. O Brasil também condena a violência de ambos os lados e defende o respeito aos direitos humanos e ao direito internacional. E aí, pessoal, o que você acha disso tudo? Qual dos 2 lados você apoia? Escreva aqui nos comentários, mas sempre com muito respeito. Afinal, em guerras nunca há vencedores. A raça humana sempre perde. E se você ainda tem alguma dúvida, escreva pra gente. Quem sabe a gente faz uma parte 2 explicando mais detalhes sobre isso tudo. Ah, não esquece o like no vídeo. E muito obrigado por assistir até aqui. Te vejo na próxima.